E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos ao Fala Drive, o canal onde as estradas do Brasil viram palco de pesadelos que te fazem segurar o volante com força e checar o banco de trás a cada esquina. Eu sou o André, motorista de aplicativo há 3 anos, e hoje, no episódio 4, vou contar uma história que me deixou sem dormir. É sobre um amigo meu, Lucas, que estava dirigindo um Chevrolet Onix vermelho quando pegou uma corrida que parecia normal, mas acabou cercado por sombras que se mexiam sozinhas e falavam com vozes que ele conhecia. Se você já sentiu um arrepio dirigindo, essa história vai te fazer trancar as portas. Bora mergulhar? Conheci o Lucas num churrasco de motoristas em Imperatriz, Maranhão, onde a gente troca ideias sobre o trânsito, o calor e as corridas do dia. Ele é um cara de boa, 35 anos, sempre com uma história engraçada sobre passageiros, pai de uma menina de 8 anos, a Clara. Mas quando me contou essa história, ele estava diferente. O rosto pálido, os olhos vidrados, como se ainda visse algo. Era uma tarde de quinta-feira, sol escaldante, umas 3 da tarde, o asfalto brilhando com o calor. Lucas estava no seu Onix vermelho, estacionado na Praça da Cultura, tomando uma água de coco e esperando o próximo ping. O celular apitou. Uma corrida. Pegaram um passageiro na Avenida Getúlio Vargas, destino bairro Bacuri, a uns 4 quilômetros dali. O nome do passageiro era João Mendes. Corrida curta, boa para manter o fluxo. Lucas confirmou na hora. Ele dirigiu até a Avenida Getúlio Vargas, uma rua movimentada, com lojas, pedestres e o barulho de motos passando. Parou na frente de uma farmácia. Mandou a mensagem. Cheguei, tô no Onix vermelho. Esperou, vendo o movimento, o calor fazendo o ar tremular. Aí a porta traseira abriu e fechou com um clique seco. Lucas olhou pelo retrovisor para cumprimentar. E aí, João, tudo certo? Vamos pro Bacuri? Silêncio. O banco de trás estava vazio. Ele achou que o passageiro tinha aberto a porta e saído, mas o app marcava: passageiro a bordo. Lucas franziu a testa, confuso. Olhou de novo no retrovisor, pensando que talvez fosse um bug. Nada. Só o estofado vazio. Mas ele sentiu um peso, como se o carro tivesse ficado mais pesado, o ar mais denso. Lucas deu ombros, achando que era um erro do app. Tô indo pro destino, disse, mais para se convencer. Engatou a marcha e começou a dirigir. O GPS marcava 7 minutos até o Bacuri, uma rota simples pelas ruas de Imperatriz. Mas o carro parecia errado. O ar-condicionado estava desligado, mas um frio cortante tomou o interior, como se ele tivesse entrado num freezer. Os vidros começaram a embaçar, mesmo com o calor lá fora. Lucas esfregou o para-brisa com a mão e o pano ficou vermelho, como se tivesse limpado sangue. Ele parou o carro no sinal, o coração acelerado. "O que está acontecendo?", murmurou, olhando para o retrovisor. O banco estava vazio, mas ele jura que viu uma sombra se mexer, como se algo preto e líquido escorresse pelo estofado. Ele tentou ignorar, focando na rua, mas o retrovisor começou a mudar. O reflexo não mostrava mais a avenida. Mostrava ele, Lucas, mas diferente. O rosto estava distorcido, os olhos fundos, a boca torta como se fosse uma máscara de cera derretendo. Lucas desviou o olhar, o suor escorrendo pela testa. O GPS mudou, a rota para o Bacuri sumeu e agora apontava para uma tal de Rua dos Mortos. Imperatriz não tinha essa rua, pelo menos que ele soubesse. Ele tocou na tela, mas o app travou, e o mapa parecia pulsar, como um coração. Foi quando ele ouviu a voz. "Lucas", disse, numa língua que ele não entendia, mas que soava familiar, como algo que ele já tinha ouvido em um sonho. A voz não vinha do rádio, nem do banco de trás. Vinha do espelho lateral. Lucas olhou para o espelho lateral do motorista, e o reflexo não era dele. Era a mãe dele, que morreu quando ele tinha 15 anos, mas o rosto estava errado. Os olhos brancos, sem pupilas, a boca mexendo sem som. "Filho, ajuda", disse a voz, agora clara, mas não era a voz da mãe. Era uma imitação, como se algo copiasse o tom dela. Lucas gritou, "Para com isso!", e bateu no espelho, que rachou. O carro acelerou sozinho, virando numa rua que ele não conhecia. Uma via estreita, urbana, mas deserta, com prédios velhos cujas janelas pareciam olhos. As sombras no carro começaram a se mexer, como líquidos pretos, formando figuras no banco de trás, no painel, até no teto. Lucas olhou para o retrovisor e o reflexo agora mostrava a filha, Clara, mas com o mesmo rosto distorcido, os olhos brancos, dizendo, "Pai, vem comigo." O carro parou numa rua sem saída, o motor desligando. As portas começaram a pingar um líquido vermelho como se sangrassem. Lucas tentou abrir a porta, mas estava trancada. As sombras se juntaram no banco de trás, formando uma figura sem rosto, só contornos pretos,
com dedos longos que tocavam ao encosto do banco do motorista. Junto, disse a voz, imitando a filha agora. Lucas sentiu um aperto no peito, lembrando de um acidente de carro que ele testemunhou anos atrás. Um homem que morreu na rua e ele não parou para ajudar. Ele sempre carregou essa culpa, mas nunca contou para ninguém. As sombras sabiam. Você deixou ele, disseram, agora em várias vozes, misturando a da mãe, da filha, de estranhos. Lucas bateu nas portas, gritando. O retrovisor mostrava a rua mais cheia de figuras pretas, sem rostos, olhando para o carro. O líquido vermelho escorreu mais rápido, enchendo o chão do Onix. Ele fechou os olhos, rezando, pedindo para voltar. Quando abriu, estava na Avenida Getúlio Vargas, o carro ligado, o GPS apontando para o Bacuri. O app não mostrava João Mendes, nem a Rua dos Mortos, mas os espelhos estavam rachados e o banco de trás tinha manchas pretas, como se algo tivesse derretido ali. Lucas nunca mais dirigiu sem checar os espelhos, e ele jura que às vezes ouve a voz da filha, mesmo estando tão longe dela. Galera, essa é a história do Lucas. Cuidado com o que sobe no seu carro e com o que os espelhos mostram. Já sentiu algo estranho dirigindo? Conta nos comentários. Curte, se inscreve no Fala Drive, ativa o sininho para não perder o próximo pesadelo. Até a próxima, e não olha para os espelhos por muito tempo, hein?